Fala, Cardume! Coluna d'Água de volta, depois de um começo arrasador aí em 2024. A gente só tá com um convidado bala. Então, não tem nem mais como puxar tanto confete pra cima da galera, porque a gente só tá conseguindo chamar um pessoal que a gente admira muito, e um pessoal muito gente boa, talentosíssimo, e que, graças a Netuno, a gente tá virando amigo de uma galera sensacional. A nossa sorte é que essa galera tá aceitando. Exatamente. Eu sou o Bruno Nogueira Eu sou a Carol. e hoje a gente tem um episódio especialíssimo, uma dupla. Primeira dupla que a gente recebe, né? Ah, é verdade! Primeira Aliás, dupla. Uhum, dupla de vida, né? dupla de vida, de água, mas primeira dupla. Então, estamos estreando aqui episódios com duplas agora. É Couple Dives. Muito bem. Então, Carol, sem mais delongas, hoje a gente recebe Henry Fila e recebe também a Elisa Fila. Então, roda a vinheta que é pra gente começar logo esse bate-papo que tem muito assunto gostoso. Bom, Cardume, bem-vindos a mais um episódio do Coluna d'Água. O Bruno já deu o spoiler máximo de que estamos com um casal dupla, um dupla casal aqui. Na dobradinha, hoje a gente tem o Henry, que já foi nosso convidado num dos episódios sobre fotografia, episódio maravilhoso. Bem-vindo, Henry, de volta. A casa é sua, você já sabe. Então, hoje a gente não te recebeu nem com petisco, porque já é de casa. Não, Carol e Bruno, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Foi o que eu sempre falo, né? A gente falar de mergulho é uma coisa que a gente quase não gosta, né? A gente fala pouco, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço que você está dando pra gente e principalmente para a atividade. Então, vocês são sempre de parabéns. Ah, obrigada e obrigada a nós por você ter aceitado de novo o convite. A gente já até fez uns mergulhinhos juntos, entre um episódio e outro, a gente vai conversar um pouquinho mais disso hoje. E Boa. estreando no Coluna d'Água, a dupla de vida do Henry, a dupla de água do Henry, a Elisa. Bem-vinda, Elisa, aqui ao Coluna d'Água. Obrigada, Carol. Obrigada, Bruno. É um prazer aqui estar com vocês. O pessoal fala que mergulhador e pescador tá ali, né? Muito próximo. Uhum, Adoram contar uns causos. Então, hoje a gente vai contar vários, né? Espero adoro. que gostem. A Contemos diferença é que a gente muitos. pode falar que o peixe é maior, porque a máscara faz ficar 30% maior, né? Então, Exato. Ai, mas, gente, gente, até antes de nisso é começar, deixa eu pescador. fazer uma repescada, com perdão da piada, pronto. Uhum. Do nosso último episódio com o Henry aqui, um instantinho. Cara, da última vez que a gente conversou aqui oficialmente, né, dentro dos recordes de onde a gente podia falar, ainda não tinha estreado nem o seu episódio, nem o documentário, nem a série inteira do Off, né? Não tinha nem divulgado ainda. Podia nem A gente não divulgar. tinha nem divulgado. Eu lembro que quando começou a divulgação, o Henrique começou a mandar para nós as imagens e tal. Não podia nem falar do Cara, episódio como é que ainda. foi essa repercussão aí do Globoplay, do Off? Tá dando autógrafo na rua? Não, ainda não chegou nesse ponto. A gente foi reconhecido lá em Noronha. Tudo começou, a gente estava num jantar aqui em casa e a Elisa, depois ela vai falar também, ela é do Espírito Santo, tem vários amigos, né, que eram amigos de praia, amigos De infância praticavam mesmo, o mesmo esporte, né, de infância, tudo. E esse amigo dela veio aqui, né, com a filhinha dele jantar em casa, e ele não sabia, assim, das fotografias, das coisas que a gente estava acostumado já a fazer, e a gente mostrando aqui, isso foi antes da pandemia. Ele olhou as fotos, olhou as nossas fotos, tudo, ele falou, cara, você precisa ir para a TV, né? E na hora você começa a dar risada, você fala, mas imagina a TV, eu vou sair aonde, né? E aí eu dei risada, né? Falei, não, imagina. Ele falou, não, eu vou te dar um telefone, eu vou dar seu nome para um amigo meu, que ele é do programa, ele faz documentários, tudo. Eu falei, não, beleza, ok. Né? Tipo, X, né?
E aí, isso foi antes da pandemia. Depois da pandemia, começo de 2021, fevereiro de 2021, na verdade, eu estava trabalhando, eu estava numa reunião e toca um telefone, né? Aí eu vi um número celular, falei, não, é aquele... é, como é que eles falam? Golpe do call center. Agora Tá na moda, né? Ainda mais Golpe do call center. peguei e falei, DDD do gente, Rio de Janeiro, né? Presídio ligando. Tava o DDD dele. Eu falei, não conheço quase ninguém do Rio. Eu peguei e desliguei o telefone. André, se você estiver ouvindo esse podcast, me perdoa, mas eu desliguei 2 vezes na sua cara. Não sei se você percebeu, a ligação não caiu. Aí eu olhei e falei, não, sou 021, não conheço ninguém, né? O pessoal do trabalho que eu tenho contato quase não tem do Rio de Janeiro. Eu peguei e desliguei o telefone. Aí deu 1 minuto, ligou o telefone, o mesmo número. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha, né? Porque geralmente quando são esses telemarketings, o número é diferente. Aí eu fui lá, desliguei de novo, por via das dúvidas, né? Foram 2 vezes. E eu numa reunião, né? Aí tocou de novo o telefone, peguei e falei, opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Aí eu pedi licença da reunião e saí. E aí, né, o André, né, André Rossi, se apresentou, né? Ele é um lorde, né? O André, assim, a Elisa vai contar depois, é um gentleman, né? E ele conversando com ele, falou, se apresentou, ele falou assim, olha, eu sou da Zen Filmes, eu faço a produção dos programas para o canal Off, e eu duvidando, falei, trote nível supremo. Eu falei, o que está acontecendo? Falei, que beleza, quem mais? Que, né? A gente estava analisando o seu Instagram, a gente está fazendo a gente está com um projeto com 8 fotógrafos, cada um em busca de um desafio. A gente analisando o seu Instagram, né, a gente achou legal, né, assim, a gente fazer um episódio que fosse de mergulho, algo que fosse inédito. Aí eu comecei a ver que era verdade. E nisso aconteceu assim. Ninguém pediu Pix, ninguém falou que alguém estava sequestrado, né? A senha do celular. Não, e aí, tipo, ele já falou: olha, esse aí é o meu telefone, tá aqui o site, ele me passou o site, tudo, né? Aí eu comecei a olhar, eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Acho que eu vou começar a atender os números do Rio, viu, cara? Tipo, nossa, aí na hora eu liguei pra Elisa, falei, Elisa, você não sabe o que aconteceu, um cara do off acabou de me ligar aqui, quer fazer um episódio. Ela, como assim? Não tô entendendo, né? E ela, poxa, vamos entrar em contato, tudo. E aí a gente passou o WhatsApp, a gente começou a se falar. Com o amadurecer da conversa, a gente começou a criar um projeto, né? Que era uma busca de uma foto, alguma coisa que fosse inédita, algo diferente, que nunca tivesse sido feito. Na época, a gente ia fazer no exterior, era Bahamas, né? Eles tinham criado algo para a gente fotografar o Galha Branca Oceânico, né? Em Cat Islands, lá perto de Bimini, nas Bahamas ali. Só que as Bahamas estavam fechadas por causa de tudo que estava acontecendo, né? Uhum. E aí ele chegou e falou, Henry, vamos ter que fazer no Brasil. Aí eu falei, opa, peraí, mas, cara... Aí ele tinha visto os vídeos, as coisas da laje. Ele falou, vamos fazer na Laje de Santos? Ele tinha visto o vídeo da manta, que depois é uma outra história. Aí eu peguei e falei, olha, eu falei, André, a laje, apesar de ser tudo isso, ela é muito instável, né? Então, para a gente conseguir algo diferente, né, teria que ser, para encontrar uma outra manta, foram anos. Eu nunca tinha visto 30 anos mergulhando, né? E aí eu peguei e falei assim, aí ele pegou e falou assim, então vamos tentar fazer em Noronha. Aí eu pensei, falei, Noronha é o lugar mais fotografado do planeta. Eu falei, o que não existe em Noronha? Ele passou um desafio, ele chegou e falou, cara, o que você quer fazer? Que você teve vontade, que você nunca fez. E aí, conversando, na hora, eu liguei pro Ismael, falei, Ismael, olha, tá acontecendo isso aqui. O Ismael E aí liguei para ele, né, amigo da Elisa também, já mergulhou na corveta com a gente. Ismael, cara, tá acontecendo isso, tem que ser em Noronha, o que não existe aí que a gente pode tentar criar? Aí ele falou, pera um pouquinho que eu vou falar com a Zaira, né? A Zaira Matheus, ela inclusive foi a cinegrafista sub, ela e a Elisa foram a cinegrafista sub do episódio. Quando a Elisa não estava pintando, né, ela era a Zaira que estava filmando. E a Zaira, ela tem uma empresa de fotografia, né, em Noronha. Eu falei, se essa mulher não tiver uma foto, ninguém no planeta tem.
ela é a maior cinegrafista ali, junto com outras empresas de Noronha. Então, se ela não tem, ninguém tem. E aí o Ismael deu meia hora, me ligou de volta, ele falou, olha, a gente pode fazer, a Zaira tem uma ideia, a gente fazer uma foto com arco, ele só falou assim, o arco o arco de Pedras Secas todo iluminado. Aí, parênteses. Aí eu, né, já pensando no Paranauê, eu falei, gente, essa foto não vai sair. É muito complexo fazer isso. Eu falei, Henry, uma foto em longa exposição, igual aquela que a gente viu do avião lá na Micronésia, sei lá onde que a gente viu num programa gringo. Eu falei, aquela foto só saiu porque o mar não mexe, porque o avião está totalmente parado, porque não tem nem correnteza, não tem nada ali. Essa foto não vai sair. Eu falei, não é melhor a gente fazer uma corveta? Tô achando a corveta mais fácil, né? Vamos fazer vários técnicos na corveta, é mais simples do que fazer essa foto. Mas então, aí ficou esse. Aí quanto mais difícil, mais o André gostava, né? Que era o diretor lá da Zen Filmes, que faz esses episódios pro off, né? E aí ele falei, Ismael, Pedras Secas, como que eu vou parar uma câmera num liquidificador, né? Falei, não tem como. Aí foi o que a Elisa comentou, ele falou, cara, quanto mais difícil você falar que mais eu tô gostando. Mais eu quero. Para você ter uma ideia, teve uns 3 meses aí de orquestração desse projeto, né? Entre passagens, pousada, né? Uma data que a Atlantis também estaria disponível para poder atender, porque é uma operação complexa, porque você tem que ter um barco só para você, né? Ele vai sair num horário que quase não sai, né? Em Pedras Secas você não tem poita, não tem nada, então o barco fica no vento, né? Assim, no motor, o marinheiro segura no motor, então imagina você chegar umas 3 horas da tarde e voltar às 8 da noite, e marinheiro, então é uma operação complexa. Então, foi uma orquestração aí de 3 meses, né, que aí deu no que deu, quem assistiu, né, quem assistiu sabe o que é, quem não assistiu, assistam, está no Globoplay. E quem já assistiu, assiste de novo, porque depois de tudo que a gente vai conversar hoje, vai ser mais legal ainda reassistir. A ideia desse episódio surgiu quando a gente gravou o nosso primeiro episódio, né, Henrique? A gente sabia que esse documentário ia para o ar. E aí a gente falou, quando esse documentário sair, você vai voltar aqui no Coluna para a gente conversar sobre ele. E aí, a gente conversando com você e assistindo o episódio, a gente viu a participação fundamental da Elisa para que isso saísse do papel. E aí que veio com o nosso convite também, Henry, a gente quer muito que você venha, mas você só vai vir se a Elisa vir junto, porque a gente quer que ela conte a parte da história dela também. É isso então, aí. O Henry, a galera aqui já conhece. Se você não conhece, volta no episódio do Henry, que, cara, é difícil, porque eu sempre falo isso, mas é um dos melhores episódios do Coluna, é um episódio super gostoso de ouvir. Agora a gente precisa conhecer um pouquinho da Elisa, saber quem ela é. Vamos voltar um pouquinho para depois a gente continuar situando a galera. Quem é a Elisa? Cara, a Elisa é médica, a Elisa é oftalmologista, mas eu sou neta de pescador, eu sou filha de um mergulhador. Meu pai fazia caça submarina nos anos 70, aliás, né? O mergulho autônomo não era muito presente, aliás, não existia, né? E ele achava que esse troço de só ele ver e as outras pessoas não verem o que está debaixo d'água não era muito legal. E aí eu vivi nesse meio aí de muito criança, eu era muito pequena, mas eu nadava muito bem, então eu comecei a mergulhar muito cedo. Mas o mergulhar naquela época não era com cilindro, né? A caça submarina estava entrando em, vamos dizer, entre aspas, declínio, mas poucas pessoas estavam caçando e muita gente estava começando a fazer curso de mergulho. E aí, conclusão, resolvi fazer o curso de mergulho autônomo. Foi bem no princípio, assim, né? Achava engraçadíssimo aquilo. Vou ser bem sincera, o equipamento me incomodava. Eu estava acostumada a mergulhar livre, com uma roupa muito fina, né? Então, a quantidade de coisa, assim, quando eu fiz essa transição, foi meio complexo para mim. Eu fiz na Claumar, vocês devem se lembrar que na Faria Lima tinha uma torre gigante lá, e aí o povo não queria descer aquela torre. E para mim, gente, que eu mergulhava no escuro, naquele breu de Marataízes, para ver aquelas lagostas lá no meio do nada, sozinha,
né? Que naquela época, gente, não tinha nada disso de dupla. Então, era mergulhar naquela torre na Avenida Paulista, na Avenida Faria Lima, era muito easy, né? Eu fui e voltei naquela torre 1 milhão de vezes, achei uma graça aquele negócio, legalzinho isso aqui, um pouco morto de medo de descer. E, enfim, fiz meu curso de mergulho, mas imediatamente queria começar a fotografar. E aí, a fotografia, ela virou uma espécie de doença na minha vida, porque eu queria aprender a fotografar desesperadamente. E era filme, a gente fotografava no cromo, tá? Então, você comprava o cromo, botava lá o de 36 poses, economizando o início do filme para não gastar, porque você tinha uma quantidade limitada de fotos para fazer, viajava para Casa do Chapéu com 4, 5, 6 filmes ali separadinhos, voltava, metade daquilo estava um desastre. Metade você foi. Vamos falar, vai, 80% estava um horror. Porque você não via as fotos, você só via quando você revelava. E aí, o que acontecia? Você ia aprendendo, a curva de aprendizado era uma curva muito lenta, porque você errava muito até aprender a fotografar. E para você lembrar como é que estava a configuração para você entender o que Eu você anotava errou. tudo. Eu era extremamente sistemática, então eu anotava as aberturas da máquina, anotava a exposição, o tipo de filme que eu tinha usado, até isso fazia diferença. Até o tipo de filme. Enfim, fui aprendendo aos trancos e barrancos, como todos os fotógrafos da época, que eram poucos. Eu não me recordo, nessa época, de ter nenhuma mulher fotografando. E eu tinha uma fixação que eu falei assim, eu vou... Se eu não for a primeira, eu vou ser uma das primeiras mulheres a ter um portfólio publicado na revista Mergulho. O fato é que eu consegui fazer essas fotos, eu fui para o Mar Vermelho, fui para o Caribe, fiz no Brasil muitas fotos, e fui lá, bati na porta da revista Mergulho e falei para o editor, ó, eu tenho isso aqui. E eu saí no portfólio da revista Mergulho, lá minha fotinho com a câmera, era o máximo. Tem aqui a revista, tá? A revista ainda tem. Muito. Manda umas fotos pra gente. Vamos mandar. E você foi a primeira mulher a ter o seu portfólio publicado? Não sei te dizer. Não sabe dizer. Não sei dizer, porque eu não tenho todas as revistas, tem várias revistas em casa, eu gosto de colecionar, mas eu não tenho todas. Então, eu não sei se eu fui a primeira, mas certamente uma das primeiras. Gente, era um trampo insano o negócio, né? Hoje, a foto digital, ela encurtou o caminho demais, né? A curva de aprendizado é muito mais rápida, vieram as GoPros depois, né? Então, mudou tudo. E hoje você ainda pratica apneia ou você substituiu totalmente pelo cilindro? Totalmente, gente, não faço nada de apneia, eu tô horrorosa. Lá em Noronha, inclusive, ainda tentei lá, né, fazer uns ganchos lá. Falei, gente do céu, nossa, que vergonha alheia, eu não tenho a mínima condição, não faço nada de apneia. O que você mais gosta de ver, cara? Raia Manta. Parado. Ela tá lá no alto do morro. Os outros eu amo também, gente. Eu não vou. Vamos fazer, né? Tadinho dos outros animais. Também gosto, adoro ver polvo, né? Eu gosto de tubarão também, acho super legal. Mas a Raia Manta, ela tá lá no pedacinho do coração, total, e tatuada nas costas. Como todo bom mergulhador, eu tenho alguns bichos aqui espalhados. A gente vira um álbum de figurinha, né? A gente vira um álbum de figurinha, exatamente. Henrique, parceiro, hein, cara? Caramba. Você imagina como é aqui em casa? A gente tem mais roupa de mergulho e equipamento de foto do que qualquer coisa. Você vai sair, você abre o armário, é só o neoprene, de 5, de 7, de 2, entendeu? Tudo duplicado. Colete, máscaras e nadadeiras, e tipo, uma com mola, outra sem mola, outra de caça, outra... Nossa Senhora, não cabe mais coisa aqui. Ai, gente, eu imagino. Vocês devem ter que ter uns 3 quartos só para os equipamentos de mergulho. Bom, pedras secas, dificuldade de manter a câmera parada, e agora sim, Elisa devidamente apresentada. Agora sim nós temos 2 cabeças pensantes para montar esse quebra-cabeça aí, gente. Agora vocês me contam. O que aconteceu, né? Nós programamos toda essa viagem, né, durante uns 3, 4 meses, né, entre calls, né, entre ligações e reuniões que a gente fez com a
junto com a operadora, aí tinha toda a parte de fechar pousada, né, com toda a parte de divulgação, essas coisas, e ficou decidido, e eu já comecei a não dormir desde esse dia, porque eu falei, como eu vou fazer isso em rede nacional? Me responde. Eu falava todo dia com a Elisa, eu falava, Elisa, eu acho que eu dei um tiro no meu pé. Eu falei, porque assim, é um lugar, eu já tinha mergulhado lá, né? A Elisa, ela acabou me levando para Noronha, eu nunca tinha ido para Noronha, né? E nós, em 2017, ela, de tanto falar, a gente estava programando uma viagem, e eu peguei e falei assim, então vamos fazer o seguinte, ela nunca tinha mergulhado em Cozumel, que é um dos meus lugares, assim, que só de falar o coração aperta, e ela, Noronha, tem o mesmo significado para ela do que para mim de Cozumel. E a gente chegou e falou assim, então beleza, essas férias a gente vai para os dois lugares. Ai, Né? que delícia! Aí a gente fez uma loucura, né? Tipo, Nós a gente juntamos as duas viagens. Juntamos as duas Que viagens. delícia, gente. A gente fez Cozumel, em uma semana, voltamos, 2 dias depois estávamos em Noronha. E fizemos a Corvette. Fizemos a Corvette. Então, tipo, eu tava de nitrogênio até a tampa, né? Então, aí, eu já tinha mergulhado, eu já havia mergulhado na Pedras Secas, eu sabia como é. Então, eu falei, gente, como é que eu vou estabilizar uma câmera? Descrevam, por favor. A gente também já mergulhou em Pedras Secas, mas talvez quem está ouvindo a gente nunca mergulhou lá. Para mim foi o melhor mergulho em Noronha, mas por favor, descrevam. Vou descrever e a Elisa pode complementar também com requintes de precisão. Pedras Secas é um ponto de mergulho que fica no mar de fora de Noronha. Né? O Noronha é dividido em 2 grandes lugares para se mergulhar. Um é o mar de dentro e o outro é o mar de fora. São 2 lugares completamente diferentes para se mergulhar numa distância de, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro, né, dos 2 lados. Então, o mar de dentro um pouco mais abrigado e cada um tem o seu período melhor do ano para se mergulhar. Então, dependendo do período do ano que você vai, você não consegue pegar mar de fora, e dependendo do período do ano que você pega Suel, você não consegue mergulhar no mar de dentro. Mas o mar de fora, por ele ser virado para o oceano, né, para a África, primeiro, os seres marinhos já começam a ser diferentes, porque a maioria são todos pelágicos, né? Você começa a ver tarpão fazendo mergulho livre, no mergulho livre, né? Tubarões no mergulho livre. E Pedras Secas fica nesse ponto, só que muito mais distante da ilha. É um dos pontos mais distantes, assim, do mar de fora. Por ele ser distante, ele não está abrigado. E ele não é uma ilha, né? Pedras Secas, você tem como o próprio nome diz, as rochas afloram um pouco, né, da água, dependendo da maré, dependendo da ondulação. E ela está à mercê a uma correnteza oceânica, né? E ela faz um canal, né? Você primeiro, quando você cai no mergulho, você cai num lajeado onde você entra num túnel, e nesse túnel você sai embaixo do arco. Só que ele é um canyon. Ela faz como se fosse um canyon, que quando você passa por baixo do arco, ele vai para a esquerda, assim, conforme você vai mergulhando. Então, a corrente, ela vai a favor, você não consegue parar. Se você passou o arco, de repente, para você voltar para vê-lo novamente, às vezes você não consegue. E o desafio, eu comecei a não dormir, né? Eu falei, como é que eu vou estabilizar uma câmera, né? Então... Não, pera, deixa eu voltar um pouco ainda também. Mas aí eu vou virar para Elisa. E aí, me conta um pouquinho, porque nem todo mundo que está ouvindo a gente fotografa dentro ou fora da água. Qual era a ideia da foto? Porque, beleza, o cenário é esse, arco, um liquidificador ali. Então, eu vou explicar de uma maneira muito simples o que era essa foto, tá? Até para as pessoas que estão ouvindo entenderem. É uma foto em longa exposição. O que significa isso? Que o obturador da câmera fotográfica vai ficar aberto durante vários segundos, capturando aquela imagem que está na frente. E a luz, né? E a luz que está na frente. Toda foto em longa exposição, seja ela fora da água, dentro da água, ela precisa que a câmera fique estável. O que significa isso? A câmera tem que ficar parada, porque se ela movimenta, mesmo que muito pouquinho, a foto sai tremida.
Ponto. Esse era o grande problema dessa foto. Só para dar um exemplo, entendeu? para quem está ouvindo, né, e quer visualizar, todo mundo já deve ter visto aquelas fotos, por exemplo, de uma pista ou de uma avenida, onde todos os faróis ficam riscados. Aquelas fotos de trânsito, né? Foto de trânsito. E você vê aqueles riscos, né? Falar que a câmera tem que estar estável ou o que você vai fotografar tem que estar estável vai depender da composição que você quer fazer. Por exemplo, você fotografar uma avenida em longa exposição, o bonito é ver os faróis riscando, né? E dar aquela sensação de movimento. Mas, gente, vou fazer aqui o advogado diabo. Mas qual que é a dificuldade de você fotografar pedras secas assim? Na verdade, primeiro que a foto tinha que ser noturna. A foto tinha que ser à noite. Ah, tem essa parte. Porque é fazer tudo isso à noite. Quais eram as premissas dessa foto? À noite, pintando, entre aspas, pintar é uma metáfora, claro. O pintar seria com a lanterna, você ir pintando, como se estivesse pintando com um pincel, todo o rochedo das pedras secas, e a câmera, num ponto mais distante, fixa, estável, sem se movimentar, com os parâmetros corretos para poder fotografar essa dinâmica de movimento. Quem fazia a pintura éramos eu e o Ismael, sendo jogados para cima e para baixo numa máquina de lavar roupa. E a gente tem que estar próximo do arco, próximo da pedrinha, passando a lanterna e fazendo esta composição para isso sair na câmera fotográfica. O Henry lá longe, lá no escuro, sei lá onde, no meio do breu, com a câmera bem bom, né? Certeza que só vendo tubarão. Abrigadinho, né, na frente da câmera, com a posição correta de composição, capturando essa imagem. E a câmera absolutamente parada. E aí o parado é que é super complexo, porque a gente teve que fixar essa câmera com um monte de lastro, subir do mergulho no barco, fazer intervalo de superfície e descer de novo. E aí a câmera carésima ficou lá embaixo na Pedra Secas, sozinha, até a gente poder voltar. E aí o Henry posicionar, fazer toda a composição da foto, e eu e o Ismael, que nem uns doidos, pintando. Eu saía de um lado, o Ismael vinha de outro, eu saía de um lado, o Ismael vinha de outro, perdi o fôlego, falava, vai, não tô aguentando, agora é sua vez, Ismael. E não podia perder fôlego. Porque de noite, ninguém vai lá e desliga o motorzinho da correnteza, né? Então, aquela dificuldade que a gente tá falando de ficar estável no meio do arco de pedras secas... O refluxo também, né? A correnteza e o refluxo. Porque você, para quem assistiu o episódio, viu que quando eu e a Elisa e o Ismael estávamos montando a câmera, nós éramos jogados para trás e para frente, né? Porque tem muito refluxo ali. Por que foi escolhido, né, esse ponto de mergulho? Primeiro, porque não existia uma foto desse arco totalmente iluminado. Esse arco é um cartão postal do mergulho em Noronha. É um dos pontos mais bonitos que tem, né? E não é todo mundo que consegue mergulhar lá justamente por todas essas qualidades que a gente está falando. Primeiro, por um nível tem que ser, de repente, um pouco mais avançado, né? A pessoa tem que ter calma, né, em mergulhar num ponto de correnteza, você passa por um túnel, né? Então, a pessoa tem que ter um pouquinho mais de experiência. É um mar mais agitado até na superfície, né? Eu lembro, a gente teve que entrar negativo, então é uma experiência. Como esse arco é muito grande, todas as fotos que são feitas lá, o flash, ele não alcança esse arco inteiro para ser iluminado. Então, ninguém tinha visto esse arco iluminado com todas, principalmente a Zaira, que estava junto com a gente, que era bióloga, você conseguir enxergar toda a vida que tem naquele arco, porque apesar de ser uma pedra, ela não é pedra, né? São micro-organismos, vocês têm esponjas. Ele é todo incrustado. Ele é todo incrustado de vida, né? Então, tanto que quando a gente mostrou depois a foto para a Zara falou, nossa, isso daqui é isso, isso daqui é isso, isso daqui é isso. Que legal. Então, assim, primeiro teve uma questão do desafio e teve uma questão da beleza também, né? De fotografar um ponto de mergulho, que é um cartão postal de Noronha, né? Dessa forma, onde você consegue visualizar o arco inteiro iluminado com as suas próprias cores.
É porque hoje, quando você fotografa, você pega 2 metros dele, sobram 19. Então, E ser à noite era o que era necessário para isso acontecer? Foi por isso? Foi à Sim, noite? porque não tem como iluminar de dia, não aparece a luz Tá. da isso. lanterna E de dia. principalmente, o mergulhador não aparece também quando está de noite. O Quem mergulhador tá que está pintando. pintando, ele não Uhum. aparece, né? Então, e para isso, eu sempre costumo falar que essa foto foi um dos maiores desafios, não só pela fotografia, por ser pedras secas, ou por ter correnteza, ou por ter refluxo, é porque exigiu um planejamento gigantesco que a gente só conseguiu descobrir meio que na hora, né? Porque você imagina você estar num lugar onde você não pode conversar, você não consegue avisar, né? Falar, escuta, mais para a esquerda. Não, você está debaixo d'água, você não consegue enxergar, né? Você está de noite, aí você tem todo mundo com uma capacidade limitada de ar, né? Onde você tem que estar atento. Você que eu digo cada um, né? Porque todos nós somos responsáveis por todos embaixo d'água. Então, ela foi uma fotografia que a gente teve que ensaiar muita coisa, porque embaixo a gente não podia nem falar nada. Eu olhava para a Elisa, ela já sabia que era a vez dela. Eu olhava para o Ismael, a gente combinou jogos de luzes, porque a minha câmera estava com luzes também. Eu falava, olha, quando eu apagar as minhas lanternas, vocês começam a pintar. Então, a gente não tem como conversar. Então, era chegar lá embaixo, tudo que você ensaiou no barco, né? Tudo que você ensaiou tinha que rodar. Para a gente conseguir essa foto, foram 3 dias, 5 mergulhos. E estava previsto ou foi mais do que vocês esperavam? Não, tem um perrengue que a gente vai falar. Não rolou. Ainda bem que deu certo de primeira, né? Gente, eu saí. Agora, olha a vergonha alheia total, né? A mulher, gente, mulher quer sair bonita na televisão, né? Eu tava só o pó da rabiola a hora que eu saí daquela. Você saiu um dia com dor de cabeça, não teve um negócio desse? Mastigado. Eu saí mastigada de dentro d'água. Morte. Alguém teve que me içar, assim, e botar no barco, sabe? Porque você sabe muito. O tal do painting ali é complicado, é um desgaste físico É muito enorme. cansativo. E tudo é muito rápido, porque você está à noite em Pedras Secas, então não tem assim, parada, sabe? Tem que subir rápido, subir escada rápido. Você não fica lá com a perninha balangando lá. Você não consegue fazer Apesar que tudo isso isso estava previsto no briefing. Já também. Estava tudo previsto, tudo então, organizado. Não é um negócio porque, primeiro, você em Pedras Secas, você ficar dando sopa de noite. O pessoal fala, ó, é bom não Melhor dar não. sopa. Aí você sobe rápido. Tem muito animal marinho, tem tubarão-tigre, né? Assim, que a gente não sabe Tá cheio qual de que é tubarão-tigre lá em Noronha. A gente não sabe qual que é eles são imprevisíveis, né? Porque nós estamos invadindo o espaço deles. Não são eles. Ainda mais no momento que normalmente não tem um ser humano. Você não ali, sabe, né? Então eles falaram, ó, não vamos fazer parada. Pedras Secas não é um lugar tão fundo, né? É por isso que tem todo esse refluxo, dá uns 14, 15 metros no máximo. Né? Tudo organizado, eu só olhava para a cara dele, assim, que eu conheço, né? Eu só subi no barco, pó da rabiola, o off me filmando, o barco balançando, e aí o cabelo assim, desgrenhado, e eu só pensava, Jesus, Maria José, eu vou aparecer na televisão desse jeito, horrorosa. E o Henry subiu com aquela cara meio esquisita, já olhei assim e falei... Mas a primeira eu fiquei sabendo na pousada, não foi na hora. Mas você desconfiou. Desconfiei. Ele mas desconfiou. assim, eu lembro do episódio que desconfiou mesmo. Ele desconfiou. Na verdade, eu sou sempre desconfiado, tá? Até quando saiu, eu estava desconfiado. Mas o que aconteceu foi o seguinte: foi o que eu falei, né? Eu comentei, foram 5 mergulhos, 3 dias para fazer essa foto. Um primeiro dia para a gente ensaiar, né? Porque até a posição da lanterna você tem que fazer certa. Porque se você apontar para a câmera, você risca igual o farol do carro. Então você não pode apontar a lanterna em direção à câmera. Nossa, gente. Tem um ângulo certo para se fazer. Então a gente ensaiou, né? No episódio mostrou pouco, mas a gente ficou quase 1h15 no primeiro mergulho que a gente estava fazendo o teste, apontando. A gente teve que trocar de lanterna, porque o Ismael estava com uma lanterna com foco, né? Que é aquela lanterna que centraliza, então parecia uma lapiseira, né? Quando você fotografava tudo no ar, assim. Então, não pode ser, tem que ser uma lanterna sem foco, daquela que espalha.
o que aconteceu no primeiro mergulho? Eu falei, poxa, acho que essa foto saiu. Não dá para ver, porque a tela é muito pequena da câmera, né? Só que qual que era a vantagem, né? Qual que era a programação? Nós caímos à tarde, né? Quando a gente foi fazer a foto mesmo, a primeira vez, e montamos a composição, e a gente tinha que travar o foco da câmera, que é para à noite, quando você está no escuro, a câmera, por não ter luz, ela se perde no foco. Então ela fica para frente e para trás, que você nunca vai ouvir isso embaixo d'água, né? Uhum. E a caixa estanque, que é onde você comanda todos os componentes dentro da câmera, ela tem encaixe para tudo. E o botãozinho de travar o foco, quando eu fechei a caixa estanque, ele ficou para fora. Então, quando eu virava o travamento do foco da caixa estanque, ele ficou solto. E não ficou justamente no botão de dentro da câmera, né, na câmera que de fato travava o foco. Então, o que aconteceu? Enquanto eles estavam pintando, eu estava fotografando e o foco ficava para frente e para trás. O que aconteceu? Quando eu olhei no barco, eu falei, nossa, a foto ficou bonita. Mas aí eu dei o zoom, né? Quando você dá o zoom na câmera, eu falei, será que ficou fora de foco? Eu já vi na hora que tinha ficado. Eu falei, Henry, a foto saiu! Porque, gente, já era o segundo dia mergulhando à noite, né? Mas era o primeiro dia da tentativa, né? Mas era o primeiro dia nas Pedras Secas. Eu falei, Henry, a foto saiu? Aí, vamos ver lá na pousada. Não quero apanhar ainda. A Elisa ela estava penteando o cabelo, secando o cabelo. Quando eu baixei a foto pro computador, aquela foto linda, quando eu dei o zoom, tudo parecia que eu sem óculos, né? Nossa, aí eu abri a porta murcho, falei, você não sabe, a foto tá totalmente sem foco. Você não sabe, ela já sabia. Já sabia. Aí eu tive que acalmar, né? Eu falei, não, tudo bem, amanhã vamos de novo. Aí o que aconteceu? Eu chamei o Ismael, falei, Ismael, você não sabe, acho que por 1 milímetro aí a gente não acertou, mandei a foto para ele, ele olhou, ele falou, putz, grilo, mas vamos amanhã de novo, né? Amanhã a gente sai de novo. Eu falei, nossa senhora. E aí... operação exclusiva, né? Só a gente no barco. Só pra gente, entendeu? né? Ai, Jesus inclusive, agradecimento aí para Atlantis, que foi... Assim, o atendimento deles é impecável, assim, muito bom. E era um barco só pra gente, das 3 da tarde às 8 da noite no motor. Isso é bastante tempo, né? Noronha para disponibilizar o ar. Né? Então, assim, e aí no dia seguinte, como eu falei no episódio, nós voltamos, né? Nós voltamos, e aí eu fiquei o dia inteiro dentro do quarto, testando esse foco. É aquilo que eu comentei, a margem de erro tinha que ser 0. Né? Eu esperava uma coisa de refluxo e eu levei um tripé que parecia 3 palitos de sorvete embaixo d'água, né? Então, o Ismael, quando olhou também, ele falou, cara, isso aí não vai dar nem pro cheiro. A sorte é que eu, como um bom virginiano, eu comprei um tripé próprio para câmera, para caixa estanque, que bem firme, bem robusto, bem grosso. A base dele tem uns 30, 40 centímetros, eu tinha comprado tudo, eu tive que lastrear aquilo, e aí para não danificar a vida marinha, eu coloquei o lastro nas pernas e não na base, né? Porque tem muita vida marinha em Noronha, você olha, você você vê seres marinhos na areia, né? Então, a gente colocou na perna, né? No braço, na canelinha, na canelinha da câmera, carinhosamente batizei de águia, né? Porque parecia a Apollo 11, né? Tanto que quando eu estava pro barco, eu falava Houston, a águia pousou. Você vê como é o aprendizado, né? A sincronia da equipe, né? Primeira vez nós ficamos 1h15, na segunda vez o que era para ser feito em 1h15 nós fizemos em 35 minutos, no quinto mergulho, né? No quarto mergulho, né? Porque o quinto foi o da fotografia, nós fizemos em 18. Né? Porque Nossa, todo mundo já sabia a sua tarefa, todo mundo já sabia o que fazer, a gente nem se olhava, enquanto eu estava fazendo uma coisa, a Elisa já estava fazendo outra, né? A sincronia do painting foi diferente.
E aí, finalmente, aí, depois de 5 mergulhos e 3 dias, né, contando os ensaios e tudo, a gente conseguiu esse ineditismo aí, fazer essa foto que fez o... Então não teve nada fake lá no off, não. É Não, verdade verdadeira eu não mesmo. dormi nenhum dia. Foi assim, Nossa Senhora. foi um Noronha tão não Noronha, e eu saí de Noronha, eu só falei para ele, você está me devendo um Noronha. E aí Levar o quadro, né, que levar o foi quadro, prometido, né, em rede nacional, né, para ele. Ah, Fui levar o quadro, que eles já colocaram já em cima da recepção ali. que legal, vou ter que ir lá ver também agora. Vai lá, tá bem legal. bem legal. Gente, pelo que eu entendi dessa foto, então não teve espaço para vocês improvisarem nada, foi tudo super ensaiado. E mesmo assim rolaram vários imprevistos. Vários Vários, imprevistos. tipo, acabar Silver Tape, ter que correr atrás, pedir pro cara pro Gustavo, do off, Gu, você tem Silver Tape, aí me empresta que o meu lastro caiu, sabe, o lastro da perninha. Caramba. Então, foi bem assim. Mas isso que é o legal, né? Uma coisa é você correr atrás disso em São Paulo, né? Outra coisa é correr atrás disso em Noronha, cara. Eu nunca imaginei que ia precisar de 20 metros de Silver Tape para colar um lastro numa base. Isso que você falou do tripé, você não esperava a correnteza e o tripé não correspondeu ao que veio? Ou você já esperava e o tripé no final que não deu conta? Na verdade, esse tripé eu comprei. Assim, eu levei um tripé normal, primeira coisa. Levei um tripé de câmera. Só que a caixa estanque é muito pesada. E eu não imaginei que eu ia ter que deixar a câmera muito mais alta do que eu imaginava. E quando você está com uma câmera muito mais alta, um tripé feito de alumínio, se você encostar o dedo, ele faz assim, ó. Eu sempre penso num plano B, sabe? Eu não imaginava que eu fosse precisar daquele tripé que de fato foi o que fez a foto, né? Porque eu falei, não, imagina, né? Então, tanto que pela altura eu tive que pedir os braços da câmera da Elisa para deixar a câmera mais alta, né? Caramba. Então, na verdade, esse foi o plano B. Eu não imaginei que eu fosse precisar desse tripé. Só que qual é a vantagem? Ele é um tripé próprio para a caixa estante. E eu tive que montar tudo isso no quarto, né? Então eu falei para Elisa, eu só vou sair desse quarto quando eu tiver com tudo ensaiado e tudo prontinho. Não, mas ó, eu assisti a série inteira e realmente a foto de vocês, tecnicamente, foi a mais desafiadora, cara. Mas eu achei mega difícil mesmo, assim, a escolha, né, do projeto, que de repente foi uma escolha muito difícil, assim, e poderia ter dado errado, poderia simplesmente não ter saído. Poderia, e não deu, vou ser bem sincero, não deu errado por pouca coisa, assim. Se algo esbarrasse, né, porque existe uma técnica também, né, para essa foto, que como você faz várias vezes a pintura, você acaba fazendo um blend depois dessas imagens e o próprio blend pega o melhor de cada imagem. Por isso que monta, né, aquela imagem homogênea, mas na verdade no fundo não é. Aquilo é uma composição de várias imagens, porque tinha hora várias que a imagem sobreposições, né? São blends que você faz, né, no Lightroom, né? E não tem nada de edição, é simplesmente o blend das melhores imagens de cada frame que você fotografou, né? Então você faz, Nossa, que não trampo tem isso. como. E você escolhe isso manualmente? Não, você escolhe quais são as melhores fotos, né? Tá. Depois o próprio Lightroom faz o blend dessa imagem e você, lógico, você consegue depois fazer alguma, olha, peraí, essa daqui não ficou tão legal, vou trocar por essa. Então, é uma composição, sobreposições, né, para você, porque tinha hora que era metade do arco tava pintada, a outra metade estava escura, aí você pega a outra da outra metade, então você acaba montando aquele blend de imagens, aí você usa aí, sei lá, Por umas isso que a 15, câmera não pode tremer, né? Não pode, Não pode. porque se você tiver com a câmera desalinhada, os próprios algoritmos também, para fazer o blend da imagem, não reconhecem. Ele vai falar, não é a mesma foto, é outra coisa, é outro lugar.
né? Então não foi assim, foi uma foto que demorou 15 minutos para ser feita. Não, são várias fotos. Não, nós ficamos 1 hora de mergulho fotografando. Entendi. Mas aí saem várias fotos nessa 1 hora. Várias fotos nessa Várias, 1 hora. entendi. Entendi. É que eu tava achando que, sei lá, era 1 hora para aquela uma foto. Então não. Não. Imagina, foram. Não, eu não entendo nada de Cada foto, gente. mergulho aí era 20, 15, 20, 30 fotos. Porque cada vez que um pintava, era uma foto. Então a Elisa vinha, Aham. pintava, era uma foto. Aí o Ismael vinha, pintava, era outra. Aí tinha hora que eles começavam do outro lado, do lado inverso, que é para você também pegar. Tinha hora que a Elisa vinha de um lado, o Ismael do outro. Então, ela é uma foto extremamente técnica, assim, sabe? Uhum. Eu vi uma foto bem parecida, como a Elisa falou, se eu não me engano, essa era na Micronésia, Mas de um avião. de um avião. O avião estava mega raso, né? Uma água que parecia uma piscina, e o cara fez uma foto de um avião da Primeira Guerra Mundial totalmente light paint. Então, e mostrou, tem um documentário da Nikon, se eu não me engano, contando a história, né? E aí tive que estudar, né? Só que você estuda no seco, né? Eu estudei durante todo esse período, fazia testes mostrando para a Elisa, falava o que você acha disso, o que você acha daquilo. Então foi uma foto que não foi o Henrique que fez, não. Tá? Muito pelo contrário, assim, tipo, o Ismael, a Elisa, a Zaira, né? Colaborou muito com a ideia, né? Principalmente que era uma foto que ela não tinha. E nós tivemos 4 pessoas debaixo d'água. Da turma lá da produtora, estava o André, o diretor, O e o Gus. Gus, que é cinegrafista, conosco o tempo todo, de todos os dias. Mas eles ficam no barco, eles não mergulham. Então, quem mergulhou fomos eu e Ismael, para pintar, carregar lastro, o trampo, ele para fazer a foto e a Zaira para filmar tudo, porque isso tudo tem que sair no programa de alguma maneira, né? Uhum. Então a Zaira estava o tempo todo filmando para que as imagens pudessem aparecer no programa depois, né? No fim, é uma equipe super pocket, né? Sim, Pocket, exatamente, sim. exatamente. Nós conseguimos fazer a foto, acho que foi na terça-feira. E aí você acha que acabou a foto, né? Você falava assim, não, agora acabou, agora, Elisa, vamos aproveitar, né? Aí o André fala assim, olha, amanhã temos uma pauta para 4h30 da manhã, Canoa Havaiana. Nossa Aí nós temos uma Senhora. pauta, vamos para o Atalaia. Nós Nossa. temos uma pauta, vamos Para a Praia do Leão. para a Praia do Leão. E tipo, Mas tudo filmando, assim, tá? é Tudo uma filmando. Tudo função. na função, nada de relaxar, né? Não tem, daí tipo, vamos sair para jantar. Eles vão lá filmando, entendeu? Por mais que não vão sair, não vai sair nada na edição. Canoa Havaiana, nós ficamos 3 horas remando, tipo, 8 segundos no programa, né? Então, é muito legal, assim, foi uma experiência, assim, que eu nunca imaginava, assim. Mas me conta uma Uhum. coisa. Como é que foi assistir isso no sofá de casa? Aliás, não sei nem se vocês assistiram no sofá de casa a estreia. Como é que foi esse outro momento aí? Quando você para e a gente olha, a gente fala, cara, eu não acredito que a gente conseguiu fazer isso. É uma certa vergonha alheia, a gente é muito esquisito, tá? Eu fui jantar com ele num restaurante japonês no shopping. Na semana que teve a estreia, a gente já tinha Anália visto. Franco aqui. Tava aqui na Anália Franco, a gente no restaurante japonês, aí de repente o povo começa a olhar pra gente assim na mesa. Porque estava passando na TV o episódio. O Que povo olhando legal. pra gente. Aí eu olhei pra cima, tinha uma TV na minha cabeça, em cima enorme, eu e ele na televisão, no off. Não, e tinha um cara do Caramba. meu lado. Não, estava passando. Na hora que nós estávamos almoçando, estava passando o programa. E tava a nossa cara estampada ali. Aí o cara da mesa do lado, o cara olhou assim, aí ele olhou para a TV. Aí eu falei, engraçado que eu e a Elisa, a gente estava comentando sobre o episódio também. Vocês Então, devem ele ter deve falado sobre percebido isso por muitos também. dias, né? Ele deve ter percebido Sim. isso. Então ele olhou assim, e a Elisa falou: ó, tá vendo essa hora? Aí eu vi que ele falou para a esposa dele: ele falou assim, ó, esses caras do lado são os que estão na TV. Caramba. Isso é legal, assim, tipo, o que a gente fica contente, primeiro, é divulgar, né, a atividade, divulgar Noronha também, o Brasil, sabe? A laje, né?
A Que esse laje. episódio tem laje. uma parte muito legal que vocês falam da laje. Falou bastante da laje até Isso, Uhum. na edição. Eu achei porque bem é legal, legal. porque eles contam a história do fotógrafo, né, também, né, um pouco da biografia, né, dele, o portfólio, né, Até o as Claudião experiências saiu. das viagens. É, Saiu? o Claudião, entendeu? Ele conta um pouco das experiências, das viagens, né, que você faz, né, um pouco do seu portfólio. Isso é bem legal. Isso para mim, eu considero assim, respondendo a sua pergunta, Bruno, é um reconhecimento aí de 17 anos fotografando, que você fala, que você olha, você fala, nossa, agora eu fico mais tranquilo, assim, sabe? Que você fala uma Uhum. missão cumprida, assim, que você, poxa, o nosso trabalho, né? O nosso trabalho foi reconhecido, sabe? Então, e eu digo nosso porque de todos, né? Tem um trabalho, o Ismael trabalha com isso, né? Todo dia, né? Rala ali, tipo, você vê ali o Ismael 6 da manhã já tá levantando, a Elisa se desdobra aí com tudo, né? Entre profissão, eu também, né? Entre profissão e o paixão e amor aí pela fotografia e mergulho. Então, é gratificante você olhar isso daí, o carinho que a gente recebeu, as mensagens no Instagram, cara, milhões de pessoas compartilhando, sabe? Tipo, falando, o pessoal do trabalho, tipo, parando para ver, sabe? Tipo, nossa, Uhum. família, dá vontade de fazer muito mais, assim, sabe? A cara da Elisa, pelo amor de Deus, não inventa. Nunca mais. A diferença aqui é a seguinte: eu sou toda apaixonada, aquela doença emotiva, né, que vê o animal e chora, né, até a imagem do mar, assim, e o Morro do Pico, tudo me emociona Você quer ver uma muito, pessoa né? mal-humorada na volta de uma viagem? Sou É eu, a a Elisa. morte. Todo A mundo acha que ela tá morte. brigando comigo no A avião. morte, E não choro é. aos prantos. E eu já tive muito essa coisa de tipo, né? Eu queria o portfólio da mergulho, a foto mais top da galáxia, e eu tô numa fase de vida mais suave agora, né? Então, eu já, assim, deixei de curtir um mergulho para fazer uma puta foto. Já fiz isso, entendeu? E hoje eu não faço mais. Hoje eu tiro a minha máquina da frente para ver a Raia Manta olhando para mim, né? Eu deixo a máquina de lado, pendurada, para poder sentir aquele momento. Então, a gente tem esse contraponto. Então, eu falo para ele que, que venham outras experiências, porém, cheias de imagens maravilhosas para nossa cabeça também, entendeu? Uhum. Para que a gente possa ter essa recordação e que a consequência seja uma boa foto, enfim, né? Porque Uhum. o fotógrafo tem isso, sabe, Carol? A gente passa muito tempo buscando uma boa foto e é um frenesi tão desesperado pela foto que você deixa um pouco de curtir, às vezes, o momento, É sabe? aquele Vocês já ditado que você assistiram fala. aquele filme do A Vida Secreta de Walter Mitty? É aquele da National É uma Geographic. Ah, não, comédia. não, não. É, Tá no que o Netflix cara, agora. ele trabalha tipo numa National Geographic da vida, e aí ele tem o fotógrafo fodão, a revista vai fechar, deixa o último filme pra ele, e aí o cara vai correr o mundo atrás do fotógrafo, sempre tá um passo atrasado. Aí ele acha o fotógrafo lá nos picos do Paquistão, fotografando o leopardo das neves e tal, e aí ele fala: olha aqui no visorzinho. E ele fala: meu, o que? Olha lá. Aí o cara vê o leopardo saindo com mais dois filhotinhos. Ele: você não vai fazer uma foto? Ele: não. Tem hora que eu prefiro guardar esse momento Curti. só pra mim. Nossa, eu preciso Mas ver isso, porque é mas é muito eu. verdade, Lá em cara, é verdade. Revila, nós fomos para Revila Rirredo de lua de mel, eu e o Henry, né? Revila Eita, já vai entrar no assunto. foram Fight. o fight. A paixão pela Raia Manta minha, maior, eu acho que veio de Revila, né? E eu voltava assim, retardada. Eu falava, nossa, nem sei se eu fiz foto, nem lembro. Porque a interação com elas é um negócio tão surreal e elas escolhem você. E você se sente escolhido. E tem gente que ela não escolhe, não, tá? O cara pagou lá uma fortuna para ir para Revila Rirredo, não foi escolhido. Eu não queria tocar nesse assunto, mas já que a Elisa trouxe à tona,
Então, conta mais aí. Vocês foram sair de lua de mel, vocês foram pra Roca Partida. Roca E não foi Partida, só a Roca que partiu, né? olha só, o casal em lua de mel. Aí o casal escolhe Ou seja, aquele romantismo. romantismo, aquele perfume que ele estreou naquela viagem. Só que não, porque aí o casal escolhe passar a lua de mel num liveaboard, no meio do Oceano Pacífico, já é algo diferente. A gente entrou Mas na não era um cabine, veleiro só para vocês? não, imagina, não. O liveaboard é O uma graça, tá? O Nautilus, eles, Nautilus eles Bellamy. deixaram para o nós ali Nautilus. uma garrafa de champanhe no quarto, rosas espalhadas pela cama. O Henry já fez assim, ó, limpando as rosas de cima da cama e jogando no chão. Ai, meu Largaram Deus, esses troços aqui. vai incomodar para eu ter, preciso colocar minha câmera fotográfica. Né? Pode. E aí, o que que rolou, né, em Revila? Aquela coisa, eu passional, adorando aquela desespero para ver os bichos e entendendo aquilo, já com uma certa idade, a gente entende as grandes oportunidades que batem à nossa porta e que às vezes são oportunidades únicas e raras, né? Então, eu estava com essa consciência de ser uma oportunidade única e rara. E ele, no desespero da foto, desespero. É aquela coisa, o Henry, ele é um nível assim de sistemático e metódico com a fotografia que enquanto ele não faz a foto da National Geographic, ele não sossega. Então ele passou 3 dias sem tomar banho, de sunga na lua de mel. Ó, posso ter direito de defesa? Deixa eu passar assim, ó, direito de defesa, direito de defesa. Direito de Cara, o resposta. lavaboard no Nautilus Bellamy não dá tempo de você tomar banho. Porque assim, ó, você acorda às 6 da manhã, Ada. acorda às 6 da manhã, vai mergulhar. Aí você volta, toma café. Você, tipo, 10h30 já tem outro mergulho. Não dá tempo. Aí você volta, almoça. 2 da tarde tem outro. Eu não dava tempo de tomar banho. Quando Mas 3 dava? dias, né? 3 dias. Foi mais, não foi? Ó, na minha cabeça são 3. Ela não Mas quer eu- lembrar dos Chocada, porque outros. teve uma hora que Chegava eu falei, à você vai noite, eu dormir tava, de sunga chegava à de noite, novo? chegava à noite, eu tava tão limpinho, porque eu fiquei, tipo, 12 horas dentro d'água. 12 horas dentro d'água. Até que tem um dia ela falou, vai tomar Vai banho, tomar banho, pelo amor que o de sal, a Vai dar orelha saía divórcio. sal. Meu Deus. Mas lá em Revila aconteceu quase divórcio, que nós nunca mais tivemos, né, esse nível de briga. Mas lá a gente estava em lua de mel, né? Tínhamos casado aqui em São Paulo uma semana antes. Estou eu lá em Roca Partida, que é uma pedra. Gente, Roca Partida é um lugar espetacular. Quem tiver a oportunidade de ir, vá, porque é uma daquelas experiências únicas de vida mesmo, Com tá? certeza. Então você está no meio do Pacífico, 3.000 metros de profundidade, é um abismo, e muito pelágico, aqueles tubarões todos de Galápagos, Roca Partida silques em é uma volta. laje de Santos com 50 metros só. Nossa Senhora. Minúscula, no meio do 50 Oceano metros, Pacífico. 50 metros de comprimento por 25 de altura. Só. E concentra Coberta toda a de vida cocô- ali. Coberta de cocô de passarinho. Exato, mais nada. E eu mergulho desde os 7 anos em Ubatuba, né? Uhum. Aí a vida inteira vendo as mesmas coisas. Então, você começa a descer naquilo, você começa a ver, aí 2 raias-mantas passam pela lateral da pedra. Começa a juntar um monte de tubarão de silque, aqueles galhas brancas, mas milhares deles. E toda a região ali é um desertão, né? Ali é o ponto que Não consegue. tem nada. Não tem nada. Não tem No nada. meio do Então, nada. como eu sempre falo, é um mergulho que você faz no azul. Muitas vezes, que é o que a Elisa vai terminar de contar, você se desloca da pedra a ponto de não mais enxergar a pedra. Então, você fica à mercê de correnteza, essas coisas. Então, e não é uma coisa que, por exemplo, igual o Noronha, né? Que você tem 20 metros de profundidade, aí você vê a areia. Não, é roca partida e 3 quilômetros num paredão vertical. Então, assim, mas é um ímã de pelágicos. Então, é cardumes de atum passando com xarel, os jacks fazendo aquele tornado, sabe? Então, Golfinhos, golfinho, um monte de golfinho. golfinho com a gente. Então, é absurdo, assim, é um lugar que eu recomendo demais, mas continua. Bom, ele enlouquecido para fazer a foto, enlouquecida com o lugar, né?
E a gente teve um dia que nós caímos, o nosso grupo, o barco era dividido em 3 grupos que iam até Roca através daqueles botes, aquelas pangas, sabe? Então, o nosso era um deles. E num desses dias, eles caíram conosco e o mergulho era especialmente você se direcionar ao azul. Para ver cardume de tubarão-martelo. Para poder ver o cardume de tubarão-martelo que tinha lá. E aí você se distancia da pedra, tá? Para poder ver isso. É obrigatório no mergulho você levar, como que chama aquele aparelhinho? Aquele o Nautilus. Nautilus Lifeline. É um rádio. Ele fornece esse rádio justamente aí para você, em caso de emergência, já é sintonizado no canal do barco, né? Então você mergulha com aquilo preso em você. E ele é um GPS, né? Também que emite a sua coordenada. E eu fiquei alucinada com aquilo. Eu estava com o meu equipamento de foto e eu não tenho no meu portfólio uma foto de tubarão-martelo excelente, porque eles ficam meio longe, né? E quem fotografa sabe, para você tirar uma boa foto, você tem que estar colado no bicho. E aí eu tentando chegar o mais perto possível, e eu estava junto com um grupo de italianos que nós conhecemos lá no barco. Estou eu junto com os italianos ali, tentando fazer uma foto de um tubarão-martelo um pouco mais próximo. Quando eu olho para a direita, o Dive Master chamou para voltar para a pedra. Neste momento, era azul 360 graus. Eu vi que o Henry virou e foi atrás do cara. Só que o que aconteceu? A mola da minha nadadeira quebrou. E eu só vi caindo ali nos 3 metros. Quebrou a mola foi da profundo, nadadeira. Eu fiquei sem uma nadadeira. Eu fiquei com uma só e uma minúscula. E os 3 italianos com nadadeiras da Cresce monstras. Os 3 italianos viraram e foram em direção ao Dive Master, que estava voltando para a roca, para a pedra. E eu pensei ali, literalmente, assim, vou falar um palavrãozaço, fudeu. Não vou conseguir acompanhar esse povo. Porque, eles saíram num pique. Sabe quando você começa a ver as pessoas desaparecendo do teu campo de visão? Nossa. O Henry, o Dive Master e a galera mais da frente já tinha desaparecido. E, na sequência, os italianos. E eu crente que ela estava atrás de mim. Ele olhou para trás? Lua de mel, pra né? Noiva? Só para lembrar, lua de mel, né? Não. Meu Deus Não, do mas, céu. gente, isso aí é o básico dele. Eu toda viagem eu falo, vamos lembrar da dupla. Nossa. E aí, o que acontece? Eu fiquei no azul, em roca partida. Os silks me rodeando. Nossa. E aí, eu comecei a pensar. Eu falei, bom, se eu apavorar, eu me ferro. Se eu não fizer a coisa certa, eu me ferro também. Então, a primeira coisa que eu preciso é calma. Mas eu já tinha perdido a referência. Eu já não sabia mais onde estava muito bem a direção. Eu sabia mais ou menos a direção. E aí eu botei a mão aqui, senti que o aparelho do GPS estava ali. Eu falei, bom, se precisar eu aperto o vermelho aqui que nem doida, no meio do oceano, e vou ficar de boa, não tenho o que fazer. Mas falei, eu vou nadar, não vou subir, porque se eu subir, a chance do mar alto me levar é muito grande e eles vão me perder, né? Só que aí eu fiquei numa profundidade de 6 metros, mais ou menos, e continuei com uma nadadeira só, batendo perna, em direção ao que eu imaginava que fosse roca partida. Em determinado momento, eu vi uma das pangas, um dos botes, eu vi o fundo do bote. Aí, a hora que eu vi o fundo do bote, eu falei, agora é a minha hora. Eu subi bem próximo do bote. Isso tudo eu fiz de propósito, pensado para não ter risco de eu me perder ali, né, sozinha. Então, eu vi o bote, aí eu subi. No que eu subi, eu já fiz sinal de socorro. Tudo pensado. Fiz sinal de socorro, porque eu falei, eu vou estar sem fôlego direito, é bom que os caras vejam que eu estou no maior apuro para me tirarem da água. Tinha um dive master norueguês, dinamarquês, sei lá, o cara tinha uns 2 metros de altura, era um monstro aquele cara, um viking. Ele catou a Elisa pelo primeiro estágio. Ele me catou como se eu fosse um camarão dentro da água. Ele me catou e me pôs dentro do bote. A hora que eu tirei o equipamento, que eu vi que, bom, passou aperto, tô salva, tô dentro de um bote, não era o meu bote, era outro bote, mas eu subi em algum bote, tá valendo, e a hora que o Henry subiu... Nossa Senhora! Então, agora deixa eu falar um negócio. Eu quase matei, eu gritava em português todos os palavrões do mundo em português, que nem louco, não tinha nenhum brasileiro, só nós dois.
E que nem mas todo mundo ali, né? Tipo, sabe? Tipo, meu, Agora, deixa eu casamento falar. agora, Mas né? todo mundo tava entendendo. Deixa eu falar. Cara, assim, isso é muito engraçado, assim. Engraçado, né, para não falar trágico. Às vezes a gente pensa, né? Você fala, quando que você vai imaginar que uma nadadeira, né, vai quebrar, né? E você tá mergulhando em grupo com a pessoa, né? E você sabe que tá todo mundo, eu estava junto com os italianos, que ela tava do lado, entendeu? A gente sabe, a gente mergulha, a gente se olhava. Mas, cara, é um segundo para acontecer alguma coisa, né? Então, é uma coisa que a gente sempre fala, né? O mergulhar, essa regra da dupla, a gente fala, não, nunca pode acontecer nada, né? Tipo, não, acontece. Porque Sagrado. quando você imagina que uma mola de uma nadadeira vai quebrar, né? E, na verdade, quebrou porque a correnteza era forte, né? Porque a Elisa, ela tava todo mundo com nadadeira de caça, eu não tava com nadadeira de caça, mas estava todo mundo. Por isso que em lugares mais abertos, hoje eu sempre vou com. Você viu na laje ali, eu tô sempre com a nadadeirinha de caça, né? Então, primeiro que ela é melhor para filmar, porque ela te dá uma estabilidade melhor, e segundo, na hora do aperto, ela é uma pernada que vale, né? Eu percebi que eu já não estava vendo, foi muito rápido. Eu não fui perceber quando eu subi no barco. Eu já estava procurando ela com o Dive Master lá embaixo. E eu achei, quando eu vi os italianos, eu falei, mas ela estava do lado deles, né? E aí, quando eu olhei embaixo d'água mesmo, eu já cheguei e falei, eu falei, cadê a... Aí eu fiz assim, né, com o sinal, né, com a da aliança, falei... Morreu. Falei, aí foi na hora que a gente subiu. Aí eu falei assim, existem duas alternativas. Ou a gente esquece esse assunto e volta e mergulhou, ou a outra alternativa você se divorcia de mim no barco, entendeu? E eu pego outro quarto aqui do lado. Mas depois deu tudo certo, a gente acabou dando risada. Hoje a gente dá risada, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente nesses lugares, assim, que são muito, muito azul, muito grande, muita visibilidade. Você confia. Você está 3 dias de navegação do Pacífico a Pacífico adentro, lá você tem 40, 60 metros de visibilidade. Você fala, não, a Elisa está ali, ó. Você olha, a Elisa manja, a Elisa já mergulha 200 anos, mas nadadeiras quebram, né? Você nunca vai imaginar que uma mola de uma nadadeira vai quebrar. Tudo pode acontecer. Então, de fato... Nadadeira, cãibra... Você pode passar mal. Cansaço, distração, passou mal, perde referência. Referência, tem um problema auditivo lá, enfim, um barotrauma e perde a noção, não consegue subir, né? Não consegue subir, tudo pode acontecer. Então, de fato, esse lance do mergulho em dupla aí ficou... Existe por uma razão, né? Existe por uma razão. Com certeza. Exato. Com certeza. Engraçado. Para ele. Para ele, né? Para ele foi um sarro. Ai, God. Elisa, a gente sempre falou com o Henry de chamar você aqui, antes da gente saber quem era a Elisa, de toda a história da Elisa na fotografia. Eu já quero chamar seu pai, cara, para vir conversar com a gente. Nossa, ia dar um bom podcast. Dar um podcast monstro. Eu quero saber de uma experiência que você não teve, uma raia manta. É mancada, é muita mancada isso. Ela já viu tanta manta, você quer perguntar da que ela não viu? Eu quero saber da que ela não viu, porque foi, cara... Pra ela contar a versão dela. Ai, que ódio. Na verdade, assim, ele tem o bicho dele, eu tenho o meu. Eu tenho a manta, ele tem o tubarão. Então, né, cada um com as suas preferências. Teve um dia que eu nunca vi raia-manta na Laje de Santos. E eu mergulho na Laje de Santos há muitos anos, inclusive na época que se via muita raia-manta na Laje de Santos. E não vi naquela época. A gente ia no inverno de propósito, naqueles meses que a gente sabia que tinha raia-manta na laje. Às vezes, no sábado anterior, a galera falou, puta, vimos raia-manta tal. No outro final de semana, eu já estava na laje. Eu nunca vi manta na laje. E aí, o Henry, um belo dia, falou, tô com saudade de mergulhar, vou mergulhar. Por algum motivo, eu não podia ir mergulhar. Eu acho que tinha alguma coisa da minha filha na escola, enfim, as divisões loucas que a mulherada vai saber o que eu tô falando aí, né? Mas você não me veja raia-manta na laje. Só me falta essa. Aí ele, não, nem tem anos que não aparece. Risada, Deu né? risada. Falei, imagina, faz 30 anos, faz 25 anos que eu mergulho na época.
Eu falei, nunca vi nada, nunca vi, mas não vai ser hoje, né? Falei, só me falta, né? Pelo amor de Deus. Conclusão, tô eu almoçando com a minha filha no Outback, no shopping, e esperando o Henry dar notícias da volta da laje, que geralmente quando o celular pega, ele dá notícia, né? Na volta lá. E aí eu só chega a foto dele com a manta. Não, eu cheguei, mandei pra ela, eu mandei pra Cara, ela assim, ó, falei, oi, tudo bem? Eu preciso te contar uma coisa eu falei, puta, lá vem. Aí eu, Aí ele mandou a foto da que ele selfie. fez da selfie com a da GoPro com a manta. Gente, eu fiquei pálida na hora, eu fiquei branca, eu fiquei muda. A minha filha, aconteceu alguma coisa com ele? Eu falei, não, aconteceu nada com ele, não, mas vou ficar sem falar com ele uma Ainda. semana. E aí eu respondi no WhatsApp, não fala comigo, não fala comigo. Cara, ela me bloqueou em tudo. Falei, cara, não tenho condição de falar com ele. Eu fiquei tão puta. Porque, assim, a gente sempre vai mergulhar juntos, a gente sempre faz as coisas. Aquele dia realmente não dava para eu ir. Né? Tinha um propósito. Eu sei que é egoísmo isso, gente, perdão Deus, mas eu sou um ser humano de carne e osso. Perdão, Jesus, pela minha Como é que ele tem a audácia de ver uma manta sem você, cara? audácia, né? Não, e fazendo É. idiota, fazendo selfie aqui no ombrinho. Exato, sendo que não é o bicho dele. Como Não é o assim? bicho dele, é a melhor. Não É a o bicho melhor dele, frase. cara, não é o bicho dele. Aí, conclusão, fiquei putaça. Eu fiquei sem falar com ele. Aí ele, para amenizar a coisa, ele chegou todo, né, com aquele jeito, né, tipo, Eu falei, mas eu não tenho culpa. eu não tenho culpa, o mar estava horroroso, Tava a ruim, visibilidade estava tava péssima, horrível, cara. né, ela apareceu no finzinho do mergulho, e aí rolou isso. E aí, ele, para amenizar a situação, a minha filha era pequena ainda, essa época, aí ele falou, Júlia, que nome que você quer dar para a Raia Manta? Porque a gente, quando a gente avista uma Raia Manta, a gente pode escolher o nome dela, e esse nome vira oficial, né? Quando não está registrada, Quando né? ela não está registrada. E aí, de fato, eles registraram a Manta como Eleven, porque a minha filha escolheu esse nome, porque a minha filha ela é fã de Stranger Things. Não, e a audácia de mandar a foto com a selfie, né? Nossa, gente, mas aquilo caiu ruim. Sabe quando desce azedo? Ela me bloqueou Não, tudo eu falei, no não tenho a menor WhatsApp. condição de falar com você. Bloque, puf. Vamos falar de projeto, vamos falar de futuro. O que mais que a gente tem aí? Tem alguma coisa saindo do forno? A gente tem alguma coisa aí sendo arquitetada? Assim, do forno, acho que não ainda, né? A gente tem algumas coisas assim algumas especulações aí junto com a que gravou com a gente, não sabemos o que vai acontecer. Né? Te mandamos alguns materiais ali no final do ano passado, mas algo assim voltados a Tubarão, pode ser que, não sei, vamos ver o que foi o que solicitaram para a gente, né? Tipo, quais são os lugares que você gostaria de conhecer? Foi a única pergunta que fizeram. Eu tô nessa, eu tô dormindo nesse barulho. Então, assim, não sei, provavelmente isso depende de muita coisa, né? Depende de aprovação de projeto, de verba, o projeto, na verdade, existe um storytelling por trás, tem muita coisa assim que faz parte do enredo para se criar algo, né? Mas essa foi a deixa que pediram para a gente. Então, não sei aí, às vezes demora, tem projetos aí que demoram um ano e meio para se concretizar, desde até a concepção dele, tá? Eu tô dormindo nesse barulho aí já faz um tempo. Temos alguns bate-papos aí com uma escola de mergulho, de repente para a gente fazer uns workshops, coisas de fotografia, troca de experiência. Pode contar com a gente, hein? Vou avisar. Um negócio bem focado para câmeras totalmente acessíveis, né? Porque a gente fala, beleza, vou dar um curso de fotografia. Olha, quanto custa a sua câmera? Olha, a caixa estanque, $5.000, mais não sei o quê. Então, você atinge 1% do público que de fato quer. Né? A maioria, hoje em dia, quer fotografar, guardar uma lembrança, quer fazer um Reels, né? Quer postar no Instagram. E a gente tem muita câmera de ação, muita coisa assim. Então, de repente, provavelmente, nas próximas semanas saem algumas novidades aí que fiquem ligados que o Coluna d'Água vai ajudar a gente a divulgar isso daí. Vai ser bem legal e se der certo, vai ser bem interessante. E fora da água, vocês têm algum hobby fora da água?
Cara, assim, a gente tem uma banda de rock, né? Você acredita? Ele me obrigou a cantar. Eu sou meio 220, eu gosto de fazer muita coisa. Cada hora eu tenho um avatar que às vezes incorpora. Nisso eu sou muito parecida. E a gente não faz nada pela metade. É. E a Elisa sempre cantou muito bem, só que ela sempre foi mega tímida, né? E eu sempre toquei, só que nunca cantei, né? Então a minha maior frustração é não ter uma dupla. Até que um dia eu peguei e falei, não, peraí, vamos cantar. No meio aí quando nós estávamos todos de quarentena, a gente eu tenho meus amigos que eu toquei há muito tempo, a gente tocava na noite com eles, e eu cheguei para eles falaram, poxa, vamos fazer uma collab, né? Cada um grava na sua casa e a gente posta. Aí eu peguei e falei, vamos. Eu falei, Elisa, você canta. Ela, como assim eu? Aí eu falei assim, mas é collab, né? Eu vou poder gravar em casa, não tem muita Mas mesmo gente. assim, a gravação, praticamente, eu tive que sair do apartamento. Fui lá para a garagem, enquanto ela estava gravando no quarto, porque ela tinha vergonha com a porta fechada. E aí a gente postou na internet, né, com o grupo mesmo, a gente postou uma música do Journey, né, a Don't Stop Believing, né, que a gente estava naquela emoção de, tipo, continuar acreditando no momento que a gente estava vivendo, e de repente, todo mundo, que é isso, pelo amor de Deus, sabe, não sei o quê, vocês têm... Até que a gente postou mais outras músicas, e os nossos amigos perderam a paciência, tipo, não, agora eu só vou ouvir se for ao vivo. Aí, tipo, como assim? Não. Aí eu falei, eu não vou voltar a tocar na noite. Não, não quero. Meus amigos também, não, imagina. Aí eu olhei para ele e Elisa, falou, você tá de muito sacanagem menos, aqui, né? eu vou cantar na noite. Muito menos. Não. Até que um dia, um perdeu a paciência ali e falou, não, vou marcar um ensaio. E aí começou a Home Rockers, né, que é a banda, e surgiu o primeiro show que a gente fez em 2021, né? Vocês têm tempo de dormir? Então, raramente, né? Raramente. Final de semana que tem show, não rola dormir, não. Não, final de semana que tem show, a Elisa é cansada até sexta. Até a outra sexta. Até a outra semana eu fico cansada. Ela é assim mesmo. Não, quinta-feira, Elisa, vamos fazer isso, não. Tocamos no sábado. Tocamos no Pelo amor sábado, de eu tô Deus. morta. Bom, gente, eu acho que a gente vai se encaminhando para o fim. Infelizmente, porque o papo tá muito bom. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui, a gente ia conversar ainda muito. Mas o episódio, ele tem um tempo limitado, né? Então, Exato. a gente precisa encaminhar para o fim. Mas já fica aqui o convite para vocês voltarem, contarem mais histórias, mais perrengues, porque a gente gosta de escutar de perrengue, né? Quem não gosta? Para dar umas liçõezinhas também. Não façam o que eu fiz, viu? Casos de família. Uhum. Então, pessoal, se você chegou até aqui, muito obrigado. A gente queria deixar mais que agradecido. Henry e Elisa, a casa é de vocês, voltem sempre. O Henry já abre a geladeira, né? Então, Elisa, fica à vontade, bota o pé no sofá, né? Pega o violão que tá na parede e vamos fazer alguma coisa. Exato. Pessoal, segue a gente lá no Instagram, @Coluna d'Água. Henry, manda teu Instagram pra gente, pro pessoal seguir você. O Instagram é @henry.fila, com HY, Henry, e ponto fila normal, de um atrás do outro mesmo. Tá? Então, @henry.fila. Elisa, agora eu me sinto o maior influenciador desse Brasil inteiro, cara, em 24 horas. Ai. Gente, eu como médica, eu tive que manter o meu Instagram dedicado à área médica, mas eu, por influência do Bruno, e, enfim, daqui a um ano eu estarei agradecendo os meus milhões de seguidores. Hoje ela tem certeza. 6. Hoje eu tenho um Instagram no dia de hoje, então Ela quem já tem puder ajudar. Ela tem 6. Eu tenho já muita tô foto, muita coisa bonita para mostrar, e aí eu me animei de montar esse Instagram de histórias de mergulho. Que e eu já vinha fotografia. falando há muito tempo. Tava lá, monta o seu Instagram. É @Elisa Duarte Dive. É isso aí, a gente vai deixar na descrição do episódio. Assim como a gente vai deixar na descrição do episódio nosso agradecimento ao pessoal da Atlantis, ao pessoal do Ismael, da Zaire, o pessoal do Off, do Globoplay, ouve a gente, reconhece a gente, vem dar uma olhada, liga pra gente. Né? Pergunta para onde eu quero ir, por favor. Pode até falar assim, ó, num raio de 200 quilômetros, onde você quer ir, a gente... Né? Tudo bem, Globoplay. Até lá eu vou bancando meus próprios episódios, tá, Globoplay? Acreditar sempre. Acreditar sempre. sempre, Essa é a palavra. Segue a gente lá no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Play.
A gente tá em praticamente No todos os Deezer. tocadores. No Onde você Deezer. gosta de escutar, acha a gente. E se você tem Instagram, segue a gente, quer conversar, tirar dúvida, mandar sugestão, quiser... quero que o Henry volte, quero que a Elisa volte. Vem puxar assunto no Instagram, a gente adora bater um papo com vocês. Adoro quando vocês vêm falar que vocês foram viajar e lembraram da gente. Enfim, chama a gente que bater papo é com a gente mesmo. E agora começa o momento mais chato da nossa semana. Começa o nosso intervalo de superfície. Fico super feliz de a gente ter mais 2 Dive Buddies para poder colocar no nosso logbook. Então agora a Carol é instrutora, gente. Então, Carol, carimba e assina aqui o meu log. Assinadíssimo. Parabéns. Obrigada, turma. Adoramos participar, viu? Muito bom. Obrigada, Muito legal. Carol. Obrigada, Bruno. E até a cerveja e até o próximo mergulho agora, né? Com certeza, por favor. Esperamos vocês no próximo. Pessoal, mergulhe seguro, mergulhe sempre.